Então, o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, uma fala breve de 3 minutos de duração, o presidente destacando as ações aí do governo federal em relação à vacinação contra a Covid-19. Augusto Nunes, o que achou, Augusto? Bem, ele foi bastante sucinto, né? Ele estava fazendo alguns ajustes no discurso sobre a Covid-19 e é bom que ele destaque a vacinação. O Brasil, que é um país aí de dimensões continentais, ter chegado não sei o número exato de doses já distribuídas, mas se aproximam de 15 milhões, né? Somadas à primeira dose. 5,8% da população, 12 milhões 350 mil pessoas. Claro, que é o que fez, como eu tenho registrado aqui, é o que faz a imprensa de Negrotéria. Destaca o índice que é que nasce do confronto do número de vacinas, de doses aplicadas em relação à população. É claro, o Brasil tem muita gente e é difícil vacinar com tanta rapidez o país inteiro. Agora, desta vez, eles fazem, quando morre muita gente, também porque o Brasil é bastante populoso, aí eles não publicam nenhuma porcentagem dizendo, por exemplo, quantos morrem por 1.000 habitantes. E aí o Brasil não está entre os 15 mais letais, né, dos países atingidos aí pela pandemia que é planetária. Então, sim, estamos bem com a vacinação? Não é o melhor dos mundos, não. Os laboratórios não estão atendendo, não estão conseguindo cumprir o que prometeram. A demanda tem sido muito grande, muito intensa, e a oferta não está conseguindo acompanhar. Agora, o Brasil já começou a produzir vacinas aqui. Daqui a pouco o Brasil será autossuficiente na vacinação, porque também está conseguindo por conta própria os Insumos. E isso é o que deve ser destacado, porque a saída para essa pandemia, né, está escrita. Eu repito aqui todo dia: vacinação, distanciamento, cuidem das aglomerações, né, as autoridades e cientistas, botem aspas nisso, das aglomerações do transporte público, e pronto, tomem cuidados e vacinem. É isso aí. Não há outra coisa a fazer. Diga, Zé. Olha, o presidente confirmou de uma vez por todas, como eu disse agora há pouco, o governo, o presidente, que aposta na vacinação em massa. Houve uma conversa muito firme no governo sobre essa situação. Os presidentes da Câmara e Senado tomaram posse falando em vacina, pressionaram, e o presidente disse que não havia naquele momento vacina porque não há lugar para comprar. Mas é que pediram, olha, é preciso uma expressão maior do governo e do presidente, um comprometimento para a vacina, porque depende da vacina, depende da estabilização, exatamente o resto. Qual é o resto? Inclusive a economia que o presidente fala tanto, em supressão de empregos, em funcionamento no pós-pandemia e assim por diante. Este pronunciamento, nas vésperas da reunião de amanhã, isso mostra que o governo, de uma vez por todas, adotou a vacinação em massa como vamos dizer assim, uma marca do governo do presidente Jair Bolsonaro. É a única possibilidade de saída, é a única saída de emergência. Não adianta essas invenções aí de lockdown, meio lockdown, toque de recolher, proibir vender bebida, proibir andar de carro nas ruas. Quer dizer, o mundo está louco. O que funciona mesmo é vacina. É vacina. Vamos ativar a memória aqui. Nós sempre convivemos com vacinas. Como pode alguém falar mal de vacina? Eu fico impressionado com isso. Vamos lá. Nós temos aqui uma cultura de vacina que vai de poliomielite. Eu me emociono. Eu tive na infância um amigo, um grande amigo que adoeceu e perdeu os movimentos da perna. Aí o Sabin, que inclusive é casado com uma brasileira, um americano, que inventou uma vacina fantástica, que é a gotinha, não precisa nem seringa. Isso é um salto. O número de pessoas que não morreram e que não ficaram
com problemas, com paralisias, é muito grande. Aí tem, vamos lá, sarampo, hidrofobia, que é aquela doença do cachorro, né? Hidrofobia, coqueluche, tétano, febre amarela, meningite, catapora, HP e gripe. Quer dizer, as vacinas já fazem parte da nossa vida. Não se pode negar que a vacina é a única porta de saída e o presidente exatamente bate nisso aí. E outra é uma prestação de contas. Um líder precisa falar para a população: senhores, eu fiz isso, fiz aquilo, porque os detratores estão aí, soltos, denegrindo a imagem do presidente. Então ele disse: olha, fiz isso, investi. E a grande notícia: nós já estamos a um passo de autossuficiência na produção de vacinas. O presidente não disse, mas em pouco tempo o Brasil pode contribuir com o mundo, ou seja, exportar, ou doar, ou emprestar vacinas. Então, este é o conceito, este é o resumo desse pronunciamento rápido, mas objetivo do presidente Bolsonaro. Inclusive, Constantino, houve registros em algumas cidades aqui do Brasil de panelaços durante a fala do presidente. Constantino. Pois olha só, o presidente apresentou fatos e ele precisa prestar contas e precisa também responder a muita desinformação e ataques injustos que vêm dos seus opositores. Há uma mudança de tom, sim, mas eu, morando aqui há 6 anos, né, e a Ana Paula também pode dizer isso depois, confirmar ou não, mas acredito que ela vai concordar, existe uma diferença entre retórica e ação desses governos tidos como nacional-populistas, né? O Trump e o Bolsonaro. O Trump também tinha retórica muitas vezes inflamada, batia de frente com a mídia o dia todo, até porque a mídia se tornou o principal partido de oposição, né? Mas o governo Trump fazia as coisas que tinham que fazer dentro da regra do jogo. Então o presidente Bolsonaro apresentou os fatos. O governo está agindo, e está agindo desde muito tempo. Não é um governo omisso que está negando, né, negacionista em relação à pandemia. Não é. Agora, em alguns momentos, as falas do presidente não ajudaram, né, contribuíram, deram munição para os seus opositores. Veja, é muito importante deixar claro que tem uma imprensa abutre, o Augusto Nunes bate muito nisso também, né, que se o presidente falar, gente, é importante beber água, no dia seguinte vai ter uma manchete lá que fulano morreu por beber água demais. Se ele falar, é importante pegar sol, vai começar a ter estudos inteiros em programas televisivos sobre câncer de pele. Então a gente sabe como é que funciona. Agora, né? Então é aquilo que o próprio Augusto já disse também várias vezes. Não é que o presidente caia em cascas de banana. Ele vê a casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa a rua para pisar nela. Então ele deu munição para esses oportunistas, né, durante essa pandemia. Agora, ele percebeu realmente que, né, a população está assustada, que a campanha de difamação pegou em parte da população e ele está reagindo, ele está se adaptando. Então, há uma mudança de tom, eu acho que ela é bem-vinda, vai ter a ala da imprensa que não importa o que ele faça, já disse, né, vai continuar catando pelo em ovo e quando não encontrar vai produzir, né, vai desenhar o pelo no ovo. E isso aí não tem jeito. Agora, para o resto, ele precisa fazer isso aí. Ele precisa ser um pouco mais sereno e prestar contas, ser transparente. É isso. Diga, Ana. Alguns pontos para mim, Vitor. Bom, primeiro em relação à vacina, né, essa mudança também importante no pronunciamento do Bolsonaro em relação à vacina e não abandonar, foi o que eu falei no comentário anterior ao pronunciamento dele. É uma pandemia histórica, é uma pandemia global e todos os frontes eles precisam ser atacados, absolutamente todos. A gente não tem o luxo de poder escolher ou a vacina, ou o tratamento, ou fecha tudo, ou abre tudo. Nós não temos esse luxo. Nós temos vários problemas dentro de uma pandemia histórica e é preciso endereçar todos esses problemas. Ele prestou contas exatamente dizendo que ele vai atacar esse fronte, né? Eu acho que é uma coisa que o presidente poderia fazer mais vezes, como o Trump tinha aqui
o ex-presidente Trump ele tinha um briefing room, né, ali uma coletiva com a imprensa, não como o presidente Bolsonaro faz ali fora do palácio, mas eu acho que ele deveria, sim, se colocar perante a população e prestar esclarecimentos quase que diários, como o ex-presidente Donald Trump fazia, coisa que, aliás, Vitor, o atual presidente Joe Biden, até hoje, ele não deu nenhuma coletiva como o ex-presidente Donald Trump fazia dentro dessa pandemia. Já estamos 2 meses aí dentro da atual administração e até hoje não vimos o presidente Joe Biden numa coletiva com vários jornalistas e respondendo perguntas aleatórias de vários tipos de jornalistas de vários canais. Acho que o presidente Bolsonaro precisava seguir numa linha como o Trump fazia, de colocar a imprensa, responder perguntas ali, e inclusive ser treinado para não dar essa munição que o Constantino estava fazendo. Em relação às vacinas, é sempre muito importante, assim como o tratamento precoce, a gente sempre fala, procure a orientação do seu médico, leia os relatórios das vacinas no site da Anvisa, há alguns grupos de risco que eles não foram testados, converse com o seu médico em relação a absolutamente tudo a ser decidido, é para a gente não ser ovelha de manchete, que eu costumo falar nas minhas redes sociais, Vitor, é não pegar só aquela retórica, aquela manchete que você vê estampada no jornal e acreditar que aquilo ali não existe mais nada no texto a ser digerido, a ser lido e ser interpretado e entendido, e apenas olhar aquela manchete ali como verdade absoluta. Nós precisamos de um debate intelectualmente honesto, atacar todos os frontes, porque essa pandemia é global, é histórica e tem caminhos ainda muito desconhecidos por todos nós. Augusto, e só para dar o número aqui da vacinação, saiu agora o balanço de hoje aqui das doses aplicadas, já chega a 17.128.000 o número de doses aplicadas, isso considerando pessoas que já receberam a primeira e pessoas que receberam as 2 doses. São 12.793.000 que receberam a primeira dose e outras 4.334.000 que receberam a segunda dose também, são os números atualizados agora. Pois bem, Vitor, esse número é suficiente para vacinar 2 vezes, para aplicar 2 doses em toda a população de Israel, que lidera o ranking da vacinação. Não é pouca coisa, não. E aí, Zé, você gosta dessa ideia mencionada agora pela Ana, de briefings diários do presidente? O presidente chegou a ter, em determinado momento, o porta-voz da presidência, né, que era o general Rego Barros, depois essa ideia foi abolida. Será que poderia voltar, Zé? Pode, mas olha, é que existe uma má vontade e um cerco, né? Já existe um grupo de trabalho na Casa Civil do general Braga Neto lá, com participação de todos os ministérios, todos os levantamentos, há uma divulgação diária e ninguém leva muito adiante. Eu recebo aqui todas as ações, vejo que o governo está enviando aos estados insumos e todo tipo, as vacinas, você não vê dizendo chegou tantas vacinas e está vacinando e tal. Então, mas é preciso continuar assim, é preciso transparência, porque a falta de transparência é que alimentam esses loucos que veem maldade em tudo e chegam a esse ponto mesmo. Se o presidente mandar beber água, vão dizer que a água faz mal. Então, é preciso... A transparência é fantástica. O sol é o melhor detergente do mundo, né? Um grupo devia mostrar todos os dias, não sei de que forma, pode ser até na plataforma do presidente. Não pense que, dando números, que não haverá contradição, não haverá outras pessoas falando mal. Veja bem, a posse do novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, eu via que o balanço, o trabalho para fazer o discurso de posse dele. E a conclusão é de que qualquer que fosse o discurso do novo ministro da Saúde encontrariam contradições e jogá-lo contra o presidente Jair Bolsonaro. A posse já aconteceu, posse fechada lá e pronto, é trabalhar e vamos embora e nada de discurso. Então é por aí, quando há má vontade na divulgação, não adianta apresentar os dados porque não são divulgados. Você tem pergunta para o Zé, Ana? Que o Zé colocasse aí de novo, né, no debate para a gente dar essa informação correta, porque às vezes a gente lê muitas declarações e também muitas manchetes dizendo que
houve, de uma certa forma, uma má vontade do governo federal em relação à vacina da Pfizer, uma vacina que lá na Europa, no final do ano passado, o próprio laboratório assinou um contrato aí protegendo contra ações legais com vários governos europeus. E aí eu queria que o Zé sempre fala muito bem sobre isso, por que o governo brasileiro teve que atrasar essas negociações com a Pfizer, exatamente por causa das leis que nós tínhamos no Brasil, não é, Zé? Questões legais. Veja bem, o servidor público, ele só pode fazer algo quando a lei determinar, né? O servidor só pode fazer alguma coisa se a lei determinar. O cidadão comum é exatamente o contrário. Ele só será obrigado a fazer algo ou deixar de fazê-lo em virtude da lei, né? Ao cidadão comum ninguém é obrigado a nada, o servidor público não. E a lei não permitia esse tipo de compra. Por exemplo, pagamento adiantado de vacinas e medicamentos. Não poderia, por exemplo, jamais o ministro Pazuello assinar um contrato garantindo à Pfizer de que os processos seriam nos Estados Unidos, o foro seria nos Estados Unidos, e que todas as consequências de efeitos colaterais seriam por conta do governo federal daqui, ou seja, que isentaria o laboratório. O laboratório não confia no próprio produto, na própria vacina, e quer se isentar de efeitos colaterais futuros que porventura aconteçam. Eu devo dizer que antes mesmo desse assunto vacinas, houve o chamado apagão das canetas. Os responsáveis por autorizar as compras disseram, olha, isso aí no futuro, esta pandemia passa e ficam os processos. Aí foi preciso uma reunião, o ministro Wagner Rosário reuniu representantes do Ministério Público, do Supremo Tribunal Federal e dos ministérios da área de compra, tentando definir ali um meio termo. Uma máscara que custava ali 14 centavos estava custando R$20. Então, assim, houve um aviltamento do mercado, o mercado ficou aviltado. Então, foi preciso acomodações. Então, foi-se fazendo leis, né? Mas a última, Ana, que garantiu a compra da Pfizer, foi aprovada no Congresso, autorizando o governo a comprar, a pagar adiantado, assinar contratos e, principalmente, fazer seguro, existem seguros, para possibilidades de efeitos colaterais no futuro dessas vacinas, que a Pfizer diz, olha, nós não temos nada com isso. O contrato foi assinado assim. A Pfizer não tem absolutamente nenhuma responsabilidade. Agora, isso seria lindo para todo mundo, né? Vender o carro, se ele faltar freio ali na frente, olha, não tem problema nenhum. Bom, Augusto já precisou sair, a gente já nem conseguiu se despedir, mas o Augusto já está fora. Obrigado ao nosso querido decano Augusto Nunes, que esteve com a gente hoje aqui. Só para fechar, Constantino, um último comentário para a gente encerrar os trabalhos por hoje. Amanhã tem a reunião do presidente Bolsonaro com os presidentes dos demais poderes, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do Supremo, Luiz Fux, vai participar, mas já adiantou que não quer se envolver demais nas questões, porque possivelmente algumas pautas podem parar no Supremo mais adiante. Qual a tua expectativa para essa reunião? Uma boa iniciativa do governo essa reunião? Olha, Vitor, de novo, né, o presidente está se adaptando aos novos tempos, né? Ele percebeu que a campanha de difamação, demonizando sua gestão e o responsabilizando por cada óbito e por um problema de vacina que é do mundo, né, deu certo, pegou na popularidade, pegou no imaginário popular, então ele está reagindo, né? Então, parte disso é tentar essa reunião com os poderes. Eu não acho que grandes coisas vão sair daí não, tá? Eu já várias vezes já me manifestei que o que eu quero no Brasil não é harmonia de poderes, eu quero independência. E é isso que está faltando, né? Então, eu adoraria que cada chefe de poder não usasse o seu respectivo poder para avançar sobre o outro, né? E isso tem acontecido principalmente, né, quando o assunto é o Supremo Tribunal Federal em relação aos demais. Agora, sobre essa fala do presidente, só para voltar nisso, né,
É uma fala serena, não vai adiantar muito, o Zé já falou também, a turma que quer ser do contra, de novo, ele escolheu para ministro da Saúde um sujeito que é técnico e independente. Não importa, porque o alvo nunca foi Pazuello, o alvo era o Bolsonaro e continua sendo. Eu tenho aqui já a manifestação do Rodrigo Maia, né, do deputado que era o presidente da Câmara antes do Arthur Lira, que o Bolsonaro está nitidamente acuado, obrigado a falar de vacina. Na verdade, a campanha difamatória é que o colocou nessa situação, não os fatos, né? Mas não tratou da falta de oxigênio. Veja, entendeu? Vão puxar da cartola o que for preciso. Da necessidade de utilização de máscara, do isolamento, né? Não mudou nada, continua patrocinando a morte de milhares de brasileiros. Quer dizer, esse era o sabotador da agenda de reformas do governo e, curiosamente, tratado como um grande estadista por essa mídia que cata pelo em ovo e, quando não encontra, cria. Então, assim, realmente, nada vai mudar, né? Mas para alguns vale pelo menos o esforço do presidente mostrar que está com um tom diferente, tentando algum tipo de conciliação, né? Mas, de novo, com isso que nós vimos do STF hoje, é difícil alimentar esperanças. Algo mais, Ana? Olha, Vitor, vou deixar a minha mensagem que eu iniciei o programa, né? Não desistamos do Brasil. Eu sei que é difícil, nós estamos passando por uma pandemia global, os números no Brasil também não são bons, os números no mundo não são bons, é uma pandemia histórica. E para agravar a nossa vida aí de brasileiro, nós temos essa insegurança jurídica por parte da corte mais alta do país, que deveria salvaguardar a nossa Constituição, proteger os nossos direitos, e infelizmente com essa Constituição, com essa formação aí do STF não é o que vimos, infelizmente. A população está a par de tudo que está acontecendo. Eu sei que às vezes bate um desânimo. Hoje foi um dia de assistir os rompantes ali do ministro Gilmar Mendes e desanimar um pouco, mas não vamos desanimar não, tem muita coisa pela frente, já melhoramos muitas cadeiras no Congresso, não vamos desistir do Brasil não, vamos continuar firmes. E você, Zé, o que achou dessa reação aí do Rodrigo Maia? O Constantino trouxe pra gente, vou repetir aqui o tweet, ele disse que Bolsonaro estava nitidamente acuado, que foi obrigado a falar de vacina, não tratou da falta de oxigênio, do uso de máscaras, do isolamento, que não mudou nada, que ele continua patrocinando mortes de brasileiros, Zé. Rodrigo está tentando assumir um papel ali do anti-bolsonarismo no Rio de Janeiro, que é escasso, mas dá para se eleger como deputado. É esse espaço e tentativa de salvação. Então, ele será oposição e tudo que o presidente diga, ele estará o contrário. O presidente não estava acuado, ele não é acuado, pelo contrário. Se ele estivesse nessa situação, ele iria aos governadores e falava, tá bom, já que vocês querem, vamos fazer um lockdown nacional. E ele não tem cedido. Quanto à reunião de amanhã, será importante, viu? Mas eu insisto que a ênfase não é com governadores, mas com os presidentes dos poderes. É isso.